E vamos começar a próxima aula, gente. Vamos continuar a nossa análise onde a gente parou, né? Eu tinha deixado o teminha para vocês, né? Vou até escrever aqui, pra gente não se perder nos requisitos, né? Eu tinha deixado para vocês o requisito 5 para vocês fazerem, que é de exibir as recomendações, né? Isso daqui que eu tinha deixado para vocês fazerem. E agora nós vamos ir para a próxima parte. Eu já criei outros aqui, né? Que é só você copiar, selecionar tudo aqui, copiar e dar um colar, ele vai replicar, tá? E aí vocês ajeitam e selecionando, clicando aqui, vocês conseguem trocar a cor tranquilo, para ficar cada um de uma cor diferente. Então vamos lá. A próxima tela é a tela 3, né? Onde nós vamos falar de ter clicado em um podcast, né? E nesse caso a gente clicou num podcast que estava no top 10. Então nós vamos copiar a imagem, vamos colocar aqui. E essa primeira parte a gente não vai cortar a imagem porque a gente vai estar realmente relatando o que deve conter nessa tela inicial. Diminuir um pouquinho mais e aí dá um zoom. Então, esse requerimento 6, né, que a gente vai estar falando da tela inicial do podcast. Então, eu, né, como usuário, gostaria de, ao clicar no podcast desejado, seja redirecionado para ele. Né, já estou falando da minha ação, porque quero ver a descrição e a lista de episódios. Ou seja, eu já estou dando toda uma descrição, né, básica da tela. Eu estou dizendo que quando eu clicar no podcast, eu quero ser redirecionada para ele. E quando eu entrar, eu quero ter uma descrição, quero ver a descrição e a lista de episódios que aquele podcast tem. Então, a gente já tem uma noção, assim, do que vai ser implementado nessa tela inicial do podcast. E aí nós vamos quebrar em várias partes, né? A gente vê que a gente precisa ter um botão de voltar, que eu não tinha comentado naquela aula de análise, mas a gente tem um botão de voltar. Tem um coraçãozinho para favoritar, a gente tem a imagem do podcast, tem o título, tem a descrição, tem o botão de see more, tem a descrição, se ele é top 10, se ele não é top 10, e os episódios recentes. Então aqui vocês veem que a gente já tem várias regras de negócio para essa tela. E aí a gente pode tomar duas abordagens, tá? A gente pode quebrar, que nem a gente quebrou nas duas primeiras telas, ou nós podemos fazer em uma requisição só, com várias regras de negócio. Eu vou trazer para vocês duas abordagens. A primeira a gente quebrou em várias histórias, e essa tela 3 e a tela 4 do podcast, e consequentemente a quinta, eu vou trazer para vocês uma outra abordagem, onde o dev decidiu que não é para quebrar em tantas partes, que é muito mais fácil para ele desenvolver tudo de uma vez só, tudo dentro de um requerimento só e não em vários. Então, nós vamos trabalhar agora em cima disso. Agora eu vou exercitar a cabeça de vocês. A primeira fase, né? A gente quebrou bem quebradinho para vocês entenderem o que poderia ser componente, a ordem das coisas. E agora eu vou mostrar para vocês o outro lado da moeda, que é quando o dev prefere fazer tudo de uma vez só, tela por tela. Então, em vez de nós termos vários requerimentos, nós vamos ter apenas 3 requerimentos. Nós vamos ter o requerimento da tela inicial do podcast,
da lista de episódios e nós vamos ter o do episódio tocando. Então, vamos botar a mão na massa para vocês verem esse outro lado, que é o mais comum, tá, gente? É o mais comum para devs mais experientes. Devs mais experientes costumam pedir um requerimento só, que eles fazem tudo numa talagada só. Os devs mais júnior, pleno, às vezes eles pedem para quebrar mais, para que eles consigam se desenvolver melhor em cada funcionalidade. Mas agora, vamos ao nível, vamos avançar, vamos levantar um pouquinho a rodinha da bicicleta de vocês, né? As duas rodinhas estavam bem encostadas no chão, e agora eu vou começar a levantar um pouquinho a rodinha de vocês. Eu vou ir tomando água porque tô falando demais, tá, gente? Então, nós vamos começar a analisar. Mas vamos colocar uma regra, né? Vamos nos orientar. Vamos começar de cima para baixo e analisando com calma para a gente não se perder. Vamos começar pelo header. No header, a gente vai ter que ter o botão de voltar e um coraçãozinho para favoritar. Então, vamos escrever essas duas regras de negócio lá. Vamos começar. Vamos botar que o requerimento, a regra de negócio 1, desculpa. Regra de negócio 1 é ter um botão de voltar, né? E a parte 2, a regra de negócio 2 é ter a opção de favoritar o podcast. Favoritar. Ok. Já escrevemos nossas duas regras de negócio aqui do header. Vamos descer uma camada. Então, a regra de negócio 3 é ter a imagem do podcast. Então, vamos para a nossa regra de negócio 3. Regra de negócio 3. Deve possuir a imagem do podcast. Beleza. Agora vamos descer um pouquinho na nossa linha de visão. O que nós temos? O título do podcast. Então, vamos escrever a nossa regra de negócio 4. A nossa regra de negócio 4 é: deve conter o nome do podcast. Não o título, o nome do podcast. Então, aqui nós já temos a nossa regra de negócio 4. Agora, nós vamos baixar um pouquinho mais o nosso olho. Embaixo do nome do podcast, nós temos a descrição. Só que nós temos um detalhe, nós vamos ter uma regra de negócio relacionada à descrição. E nós vamos ter uma regra de negócio a descrições muito grandes, onde se tiver uma descrição com mais de 200 caracteres, tem que ter 3 pontinhos, não importa se está cortando a palavra, que é o caso aqui que está cortando a palavra, e um botão de see more. Então, a gente tem descrição, limite e o botão. Então, nós temos 3 regras de negócio só nesse bloquinho. Então, vamos escrever lá. A nossa regra de negócio 5. Regra de negócio 5. Deve ser exibido a descrição do podcast. Agora, a gente vai escrever a regra de negócio para limite de caracteres. Regra de negócio 6. Deve ser exibido somente os 200 primeiros caracteres. Se for maior que isso a descrição, exibir 3 pontinhos. E aí a gente coloca assim entre aspas, que a gente sabe que é esse detalhe que tem que ser exibido, aí o dev vai olhar no protótipo e vai entender, vai complementar. E o último é regra de negócio 7. Se possuir mais de 200 caracteres, exibir 3 pontinhos e o botão de ver mais.
E nós vamos ter uma outra descrição. Nós temos uma outra regrinha de negócio aqui, que a gente não tem designer disso, mas é importante a gente ressaltar isso, né? Que é regra de negócio 8. Quando clicar em ver mais na descrição, deve ser exibido toda a descrição do podcast. Por que que eu tô falando disso? Pri, lá nas categorias tu não fez regra de negócio para ver todas as categorias. E por que que aqui tu tá falando do ver mais? Porque é o seguinte, quando a gente tá falando de todas as categorias, vou botar aqui no podcast, vou botar aqui no Figma. Quando a gente está falando de todas as categorias, quando a gente clica pela nossa experiência, tá? De streamings de música que a gente tem por aí, né? Quando a gente clica em ver mais, ele não vai expandir isso aqui para baixo. Ele vai te redirecionar para uma tela de categoria. Então, quando tu é redirecionado para uma tela de categoria, é uma outra funcionalidade, é uma outra tela que tem que ser implementado. Porém, quando nós estamos falando de ver mais em descrição, o app tem que ser responsivo, porque quando eu clicar em ver mais, se a descrição do podcast tiver 2.000 palavras, o meu app tem que deslocar do top 10 para baixo, tem que deslocar tudo para baixo sem quebrar a tela. Então, por isso que eu coloquei essa regra de negócio, porque o dev, e quando o QA for fazer o teste disso, ele tem que ter um podcast com menos de 200, um podcast com 201, um podcast com 500 caracteres, um podcast com 1.000 caracteres, um podcast com 2.000 caracteres, para ver se a tela não vai quebrar. Então, por isso que eu coloquei essa regra de negócio, porque isso está diretamente vinculado à tela atual. Então, ele não pode quebrar, porque imagina se começar a quebrar, se tiver muita coisa e isso daqui expandir e o top 10 vai ficar alinhado com o resto da descrição, ou o top 10 some, ou os episódios recentes somem, porque a descrição é muito grande. Isso não pode acontecer. Faz parte da tela inicial do podcast ter botão de voltar, favoritar, a imagem, o nome do podcast, a descrição, se ele tá no top 10, se ele não tá, e os episódios recentes. Nada dessas coisas, nada desses itens pode desaparecer ao clicar em ver mais, entende? Por isso existe essa regra de negócio, tá? Por isso que eu coloquei essa regra de negócio a mais. Mas, se você não pensou nisso, não se assuste. Aos poucos, vocês vão entendendo e vão tendo experiência, vão tendo mais insights e vão melhorando esses critérios de aceite, tá, gente? Esses projetos que a gente está criando agora em Hands-On é o início dos estudos de vocês. Tudo que a gente for evoluindo durante esse curso, todos os próximos módulos que vão ser lançados, vão ser evoluções desse. Então, vocês vão tendo mais maturidade, vocês vão poder voltar nesse primeiro projeto e melhorar a escrita, adicionar mais critérios de aceite e assim por diante, tá? Não se preocupe. Vamos indo no seu tempo, porque quem tá aqui tá iniciando na carreira, tá migrando na carreira, então é normal não ter esses insights, tá? Mas vocês estão nesse curso exatamente para adquirir esses insights, e nessas aulas de hands-on eu vou passar muito isso para vocês. Ok, falamos de descrição, falamos de todas as abordagens de descrição e agora nós vamos baixar mais a nossa linha do olho. Quando a gente baixa mais um pouquinho a nossa linha do olho, a gente chega na característica de top 10. Então, a gente vai ter duas regras de negócio, né? Que a primeira é validar se ele está entre os top 10 e aí deve ser exibido. E a segunda é validar se ele está no top 10 e se ele não está, não ser exibido. Então, vamos criar essas duas categorias aqui. Como está ficando pequeno o nosso board, vamos expandir o nosso frame para caber tudo. Então, vamos colocar mais uma descrição aqui, mais uma regra de negócio. A regra de negócio 9, que é validar
seu app se encontra no top 10. Se estiver, exibir ícone referente a isso. Isso. Aí o que a gente faz? A gente pega, dá um duplicar, porque nada se cria, tudo se copia. Aprendam isso. É muito feio, mas na TI a gente faz bastante isso de copiar. Ainda mais assim quando está escrevendo critério de aceite. Só tem que tomar cuidado para não copiar e não alterar a validação, tá? Validar se o app se encontra no top 10. Se não estiver, não exibir ícone referente a isso. Show de bola. Agora, a gente chegou na penúltima parte, né? Porque nós temos os recentes episódios que têm que ser exibidos e não podemos esquecer da alteração de estado do nosso menu de baixo, né? Então, nós vamos ter uma regra de negócio para validar os recentes episódios e receber uma lista. Não vamos especificar tamanho, tipo, os 3 últimos, 2 últimos, o último, não vamos. Só vamos botar assim, exibir os recentes episódios. E o botão o bottom menu tem que estar com o ícone do microfone habilitado, indicando que está na tela. Então, essas são as duas últimas regras de negócio que a gente vai aplicar nessa tela. Regra de negócio 11. Exibir os últimos... Como é que está escrito ali? Exibir a lista de recentes episódios. Escrevi errado. Eu penso muito rápido, gente, e eu tenho sério problema de escrever as palavras erradas, porque eu penso rápido demais. E a nossa última regra de negócio, a 12, é o bottom menu deve possuir o ícone do microfone colorido, pois estamos na área referente ao podcast. Ok. Ufa! 12 regras de negócio aplicadas em uma única tela. Gente. Bastante coisa, né? Então, agora nós vamos para a tela 4, onde nós vamos continuar com essa mesma linha de raciocínio, onde o Dev prefere que seja uma história só, com todas as regras de negócio para ele desenvolver, porque ele desenvolve tudo ao mesmo tempo, né? Aí a gente já tem uma maturidade do Dev. Nós vamos para a nossa tela 4. Olha só, estamos quase terminando o nosso projeto. Pelo menos a segunda parte, né? Porque a primeira foi analisar, a segunda nós estamos criando um storytelling, né? Um storyboard. E depois nós vamos replicar para o Gira, para criarmos essas histórias no Gira. Então, nós vamos para o nosso requerimento 7, que nada mais é do que listar todos os episódios do podcast. Eu não quero ver só os recentes, eu quero ver todos. Quero ver todos os podcasts. Quero ver toda a lista. Então, vou expandir aqui. Eu vou criar o requerimento 7. Requerimento 7, onde eu quero exibir a lista de todos os episódios. É isso que eu quero. Quero ver todos os episódios que esse podcast tem, ver o que eu já escutei, o que eu não escutei, que tá pela metade. Então, vamos escrever aqui. Eu, como
usuário gostaria de visualizar a tela com todos os episódios, porque quero ver os... Eu tô pensando de uma forma que não fique muito repetitiva, porque eu tô dizendo aqui em cima que eu gostaria de visualizar a tela com todos os episódios. E eu não posso colocar porque quero ver todos os episódios, né? Porque fica meio... tô escrevendo a mesma coisa com outras palavras. Porque quero visualizar os episódios Opa, botei acento no lugar errado. Os episódios e o status de cada um. Porque o status, né? Tipo, eu visualizei, eu escutei, não escutei, deixei pela metade e assim por diante. Escrevi quase a mesma coisa, só que com outras palavras. E aí nós vamos, que nem a gente comentou, vamos passar o olho por linha. Vamos supor que a tela tem várias linhas e aí a gente vai indo linha por linha para não se confundir. Então, lá no menu a gente tem o botão de voltar, a gente pode copiar aquele critério de aceite para não ter que escrever de novo. Temos o título, que é episódio, e nós vamos chamar isso aqui de filtro, tá? Só que só vamos chamar de filtro porque a gente não tem tela para isso, né? Filtro. Então, eu vou copiar. Vamos copiar. Regra de negócio 1. A regra de negócio 2, vamos copiar. Porém, a gente vai botar ter a opção de filtrar. Só isso. Isso aqui vai ser a regra de negócio 3, por causa que a regra de negócio 2, eu passando os olhos, é ter um título de episódios, né? Passando os olhos, né? Eu tenho o botão de voltar, o título e aí a opção de filtrar. E aí nós vamos ter 3 estados de componente. Nós vamos ter o componente que foi escutado, finalizado. Nós temos um componente de que estou ouvindo e nós temos o componente de eu já ouvi, mas estou ouvindo de novo. Então, nós temos esses 3 estados, né? Porém, a gente tem que descrever o componente. Então, nós vamos começar descrevendo o componente, que o componente tem que ter uma imagem, o nome do episódio, a descrição com menos caracteres, né? Por causa que aqui nós estamos, né? Menor. O dia que foi lançado, a quantidade de tempo que dura o podcast, o status que ele se encontra e o playzinho caso eu queira escutar de novo. É muita coisa num componente, né? Mas vamos lá com calma, né? Com calma a gente vai escrevendo. Então, eu vou minimizar pra gente mais ou menos enxergando ali o que tem. Então, o que eu vou ter? Vou até fazer um negócio bem mais simples, né, gente? A gente já escreveu isso, muita coisa a gente já escreveu aqui, então a gente copia. Deve conter o nome do episódio, não, mas deve ser exibido. Peraí. Deve possuir a imagem do podcast, sim. Deve possuir uma imagem, só que não é a imagem do podcast. A gente está falando que deve possuir uma imagem, né? Deve ter uma imagem característica ao episódio, uma imagem. Também nós vamos ter o nome do episódio. Então, o 5, a gente atualiza para deve conter o nome do episódio. Depois, a gente tem o limite de caracteres, onde aqui a gente não vai botar 200, aqui a gente vai botar 100. Só deve exibir os 100 primeiros. E depois exibir os 3 pontinhos, porque a gente não tem a opção de ver mais. Aqui a gente não tem a opção de ver mais.
né? A gente vai ver toda a descrição quando a gente for para a próxima tela, né? Que aí é a full tela. E nem isso tem. E nem aqui tem. Nem aqui tem, só ficou bem simples. Então, nós temos isso. Então, a gente já matou a imagem, o título, a descrição. Então, agora a gente vai colocar a data que foi lançado, o tempo de duração, o status e o botãozinho de play. Então, a gente vai colocar nossa regra de negócio 7. Regra de negócio 7 deve exibir o dia de lançamento do episódio. Aqui eu não vou colocar muitas regras de negócio, tá, gente? Mas aí a gente poderia seguir a estrutura que está mostrando aqui. Se foi lançado hoje, tem que exibir today, hoje, e não dia, no caso, o dia que eu estou gravando essa aula, dia 27 de março. Não pode estar 27 de março, tem que estar hoje. Se foi lançado um episódio ontem, eu não ia botar 26 de março, eu ia botar ontem. Aí, depois de ontem, aí sim se coloca a data. Isso aqui são mais 3 regras de negócio relacionadas ali. Só que eu não vou detalhar tanto para a gente não botar tanta informação em cima de vocês. Mas isso também são regras de negócio que a gente pode escrever. Então, eu não vou botar aqui, mas vocês podem incrementar aí no de vocês, que é: se a data de lançamento for hoje, exibir como hoje. Se a data de lançamento foi ontem, exibir como ontem. E se for a data de lançamento antes de ontem, em vez de escrever anteontem, não, né, gente? Aí a gente passa a colocar a data mesmo, tá? Isso eu não vou colocar, eu vou botar mais genérico, tá? Regra de negócio deve exibir o dia do lançamento do episódio. A nossa regra de negócio 8 deve exibir o tempo de duração do episódio. O tempo de duração do episódio. E a nossa regra de negócio 9 é exibir o status de andamento do episódio. E aí aqui eu vou botar algumas aspas, assim: completo, em andamento e finalizado. Em andamento, finalizado. E por último, finalizado e andamento. Ficou meio feio? Ficou, né? Esse finalizado e andamento. Vamos botar aqui e escutando novamente. Fica melhor assim. Não escutado. Deve exibir os status de andamento do episódio. Não escutado, em andamento, finalizado e executando novamente, que são os status. Então, agora só falta o último, que é o botão de play, né? Que é escrever a nossa regra de negócio 10, que é deve exibir o botão de play. E assim a gente finaliza todas as regras. Ah, e faltou uma. A gente tem que relembrar do menu, do bottom menu. Então, a gente pega, a gente já tem isso implementado aqui. Então, a gente pega e copia. E é a nossa regra de negócio 11. E fica a mesma coisa, mesmo componente. E aí, nós finalizamos a tela. Agora, a gente vai ir para a nossa última tela. A nossa última requisição, que é a parte de escutar o podcast. Então, a gente vai dar um copy, SPNG. Vamos esperar ele copiar.
a imagem, avisou que copiou, e aí a gente chega aqui e nós vamos colar essa imagem. Nós vamos colar essa imagem. E aí, de quebra, a gente já tem algumas coisas que a gente pode copiar aqui de novo, né? Botão voltar, imagem, nome do episódio, nome do podcast, o botão de play, o menu abaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos continuar executando na linha do olho, mas a gente vai tomando cuidado para a gente não escrever a mesma regra de negócio se ela já existe. A gente só duplica ela. Então, nós vamos lá copiar o botão voltar. Vamos começar com o botão voltar. Ter o botão voltar. Ok. Nós não temos título. Aqui no meio, a gente só tem 3 pontinhos. Então, vamos criar uma aqui de... Vamos copiar essa aqui do filtro. E aí, a gente coloca regra de negócio 2 e ter a opção de menu em forma de 3 pontinhos. Só para saber que aquilo de lá é um menu. Aí agora, se a gente descer, a gente tem uma imagem grande, né? Então, aonde é que a gente tem essa imagem grande? Nós temos aqui, nessa parte, onde nós temos a imagem e o título do podcast. Só que ele não é o título do podcast, é o título do episódio. Então, ó, deve possuir uma imagem, deve conter... Não quero copiar tudo. Deve possuir imagem, deve conter e é isso que a gente pode copiar desse daqui. A gente vai copiar esses dois e sem querer se encaixou bem na posição certa. Deve conter a imagem do podcast, deve conter o título do episódio. Esse daqui a gente deixa mais pra cá, porque antes vem o título do episódio. Ó, deve conter a imagem, o título do episódio e o nome do podcast. Então, a nossa regra de negócio é deve conter o nome do episódio. E deve conter o nome do podcast embaixo. A nossa regra de negócio, terá a ordem aqui, a nossa 6ª regra de negócio é que deve conter... Bom, tá tudo em amarelo, vamos continuar em amarelo. Nossa regra de negócio 6 é... Deve ser exibido uma barra de controle do tempo de execução do podcast. Que aí eu tô falando exatamente dessa barra aqui, né? Que é até a barra de controle do tempo de execução mesmo, que vai exibindo, vai andando conforme o tempo vai andando. E aí depois a gente vai ter essa parte aqui de controle de gatilhos, né, do podcast. Então, a gente pode criar uma regra de negócio 7 exatamente para aqueles 3 botões, tá? Porque como deve estar pedindo para generalizar tudo, então deve ser exibido um botão de voltar, play, pause, não tem o pause, mas a gente deduz que também tem o pause, e avançar. Então, nós temos essa regra de negócio. E a nossa última regra de negócio é novamente o botãozinho do podcast. Então, a gente copia a regra de negócio 11 aqui, só que aqui ela vai ser a 8. E assim, gente, deixa eu tirar esse último daqui para não confundir. E, opa, me esqueci de escrever o requerimento. Já fui direto para requerimento 8. Requerimento 8, exibição do player de execução do podcast. Vamos trocar essa cor de cinza, vamos botar uma cor mais viva. Pronto. E vamos
terminar de preencher aqui, né? Eu, como usuário, gostaria de ter a tela de execução do episódio, porque assim eu tenho controle da execução. Porque ele vai ter controle, né? Ele vai ter controle de avançar, pausar, dar play, avançar, né? Então, vamos deixar assim. E assim, gente, vocês escreveram todo o storyboard do projeto do podcast de vocês. Vocês fizeram a análise, levantaram, escreveram a user store, né? Que a user store nada mais é do que a composição de descrição e regras de negócio. E vocês fizeram tudo isso no Miro, de forma visual, né? Que além da gente ter falado lá na primeira aula, ter conversado sobre isso, aqui a gente fez de modo expositivo. A gente botou as telas e botou as regras de negócio para a gente ter uma noção de timeline da nossa aplicação. Agora, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses requerimentos, nós vamos criar as histórias e nós vamos passar essas informações para o board. Para assim, quando a gente ter todas elas concluídas, estaremos prontos para levar essas histórias para uma reunião de refinamento com o time. Estamos quase no final do módulo de hands-on de critérios de aceite e espero que vocês estejam gostando dessa abordagem que eu estou trazendo para vocês aprenderem a levantar os critérios de aceite junto com o PO de vocês, ou sozinho também, se vocês começarem a se sentir confortáveis e tiver essa liberdade. E se vocês ficarem com alguma dúvida, não deixem de colocar nos comentários dessa aula que eu irei responder. E se preciso, eu crio mais uma aula explicando sobre esses conceitos e aprofundando talvez mais, e se for uma dúvida muito recorrente, e adiciono ao módulo. Então, nos vemos na próxima aula de Gira.